Devia estar em contrato. Renata Fã soltou o véu sobre o estado da grama do Allianz Parque e ficou do lado do Palmeiras. Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui trazendo mais um vídeo no canal. Você vai se inscrever, claro, vai deixar seu like e vai comentar aí, avante Renata Fã. Se você também gosta aí da Renata Fã, manda aí avante Renata Fã, se você acha que ela comentou bem aí, fez a boa e correta análise deste caso aí da grama do Allianz Parque reclamada por Abel e Companhia Limitada. Palmeiras nem vai mais mandar seus jogos no Allianz Parque até que a situação seja resolvida. E se não houver manifestação de que isso será resolvido imediatamente, Palmeiras promete que vai interditar o estádio. Há rumores aí até que já há uma sinalização positiva do outro lado. Vamos ver como se vai desembocar aí, né? Em 30 dias, será que vai estar resolvido? E até lá a gente fica jogando fora de casa por causa de terceiros. Vamos lá, vamos ver o que a Renata falou. Virou o grande assunto do clássico, o gramado. Olha essa cena, isso tá rodando a internet em todos os lugares. A maneira como esses resquícios de grama, eles grudam, eles aderem na chuteira. Imagina isso pro atleta, não é? Que o gramado já não tá numa boa condição. Já tem esses resíduos ali, tem que ficar retirando toda hora. Então, primeiro, desde o ano passado, muitos adversários falaram do gramado. Eu lembro até que o Boca Juniors usou essa conversa do gramado e tudo mais. E muita gente olhava, não, isso é desculpa, choro de perdedor, aquela coisa toda. E agora o próprio Palmeiras já transformou isso em algo público e notório. A gente viu essa cena aí do Everton, tendo que pedir ajuda para poder tirar, não é, esse excesso todo. E a gente viu que também a lesão do Bruno Rodrigues acabou, acho que, tendo um papel decisivo nisso, porque o jogador se lesionou e muitos estão dizendo que foi por conta do gramado. Outros jogadores, o Sgarbi tá aqui, sabe? Galopo, Ferrarese, não é? Arboleda, enfim. Vários jogadores que já reclamaram também disso, já passaram por problemas. E agora é uma questão de, não é não usar o gramado sintético, é ter uma manutenção adequada, porque os shows acontecem em muitas vezes. Então, depois, apressadamente, o Palmeiras já utiliza de novo o gramado. Tem essas placas todas que são retiradas e que danificam a grama. Enfim, a aderência fica completamente prejudicada. Capelanes virou assunto. Eu até elogiei aqui muito o Carille, falou de uma maneira coerente sobre o assunto, abordou de uma maneira, não como perdemos por isso. Então, é um assunto que precisa ser tratado urgentemente e eu quero ver a solução agora. Porque agora, né, o Negrão brincou no gramado em que a luta o aguarda, virou no gramado em que a lesão o aguarda. Em que a lesão o aguarda. E demorou para eles tomarem uma atitude, e eu vou explicar o porquê. Até o ano passado, o torcedor palmeirense está assistindo a gente, ficava bravo com a gente aqui, com a imprensa de forma geral. Para a gente falar do gramado, que não sei o quê. A gente tem informação, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com fato. A gente conversa diariamente com jogadores. Jogadores que atuam lá, que já atuaram lá, e os caras falam mal do gramado do Allianz Parque há muito tempo. Ok, agora explodiu esse negócio por falta de manutenção e o Palmeiras tem que deixar claro uma coisa. Ô Leila, coloque na sua cabeça, o problema que o Palmeiras tem como instituição com a W Torre, o torcedor não pode ser o culpado, os jogadores não podem ser os culpados, a imprensa não pode ser culpada, vocês têm que resolver isso aí rapidamente via justiça. A W Torre alega uma coisa, emitiu nota oficial, o Palmeiras recentemente também fez a mesma coisa. Viu o quê? Via o quê, Justiça. rapidamente? São coisas que não batem. Não, mas é o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer. Mas acho que não deveria chegar num ponto de, na justiça, se resolver esse problema. É algo notório. O Palmeiras precisa que cuidem desse gramado. Não é pra uma partida, não é pra um campeonato. É pra a temporada completa. Você tem razão. Tem que se fazer algo. E isso deveria estar em contrato, deveria ter uma multa por não fazer, por descumprir. E não tem. E tá todo mundo empurrando com a barriga. No passado, o Abel falava sobre o gramado e muita gente, porque não vai ganhar o Brasileiro, porque tá atrás do Botafogo. Será? Tem que olhar um pouquinho melhor. Mas tem a Arena Barueri agora, pelo menos, também. Então o Palmeiras, pelo menos nessa relação, já conseguiu agir, porque não vai jogar no Allianz Parque. Colocaram claro aí no comunicado oficial. Né, da Leila tá explicado a aquisição da Arena Barueri. Então o Palmeiras deve mandar... Agora, é muito triste, né? Porque o modelo de negócio que o Palmeiras fechou de 10 anos para cá vai completar 10 anos do Allianz Parque. O Palmeiras tem mais 20 para jogar lá. É um modelo de negócio fantástico, desde que se cumpra na regra, cláusula por cláusula, nesse vínculo. Que é bom, só que infelizmente está todo mundo perdendo essa situação. Ulisses, como é que você vê esse problema? Porque agora a próxima partida como mandante é o jogo contra o Ituano no dia 8 de fevereiro.
Então, até lá, eu imagino que até algum comunicado, alguma solução já vai ter sido encontrada. Mas aí tem um período em que você se afasta do estádio para recuperar. Mas os shows também vão parar de acontecer para que esse gramado seja recuperado? Como é que vai ser essa dinâmica? Eu acho que isso é que a gente precisa esperar que o Palmeiras e a W Torre, eles sentem de uma vez por todas e resolvam. Porque não pode atletas do Palmeiras e de outros times jogarem no gramado do Allianz Parque e se lesionarem, porque a manutenção não é feita. A integridade física do atleta, do ser humano, é o principal. Isso não está acontecendo lá. É muito triste, Renato. Você perguntou como eu vejo, com muita tristeza. Eu estava ontem, eu tive um convidado especial, que foi o Edu Dracena, que teve 4 cirurgias, 2 em cada joelho, né? E o Edu falava desse gramado já, que não era um dos melhores, que era um gramado perigoso, desde quando ele jogava, que era um gramado novo, né? Que era novo ainda o gramado. Eu acho que, por exemplo, no Corinthians tem grama sintética e grama natural mesclado. O gramado é perfeito. O Morumbi reformou o gramado rapidamente no fim do ano, não é mesmo? Gramado ótimo. A Vila Belmiro foi um dos gramados melhores que eu vi, assim, de qualidade, né? Então, acho que tem que buscar estádio exemplos. sem eventos, tá? Desculpa, Ulisses, mas foi estádio sem Sem eventos. evento. O Morumbi tem evento. O Morumbi tem evento. O Itaquera tem muito pouco. Tem pouco evento. O Morumbi tem, né? O Morumbi tem. Mas é um gramado, por exemplo, Chicar, um temporal, funciona tudo, drenagem. Sim. Você nunca viu um jogo no Corinthians parar por causa de chuva. Nunca, na história. Então, pelo menos isso o Corinthians tem de bom, porque o resto, ultimamente... Mas, assim, em relação a isso, é muito triste. E parabéns à diretoria do Palmeiras pela atitude de não jogar mais lá. A Leila é o seguinte, é preto no branco. Ela vai discutir judicialmente se precisar. Ou verde no branco. Porque ela não vai verde no branco. Ela não vai querer... Mais adequado nesse Ela caso. não vai querer pagar por o gramado. Ela poderia fazer isso, mas é obrigação de quem tem contrato, de quem explora o estádio e de quem ganha com a W Torre. Então, o ano passado, amarelinho pro gramado do Palmeiras. Esse ano, vermelhinho pro gramado do Palmeiras. Quem não tem te que ter deu jogo. esses cartões, Eu tô Ulisses o Klaus Costa? ontem. Vem cá que você vai ver um negócio muito legal aqui. Olha só. E tá anotado aqui. Dá para fechar aqui, por gentileza? O Klaus me deu o cartão dele. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Amarelo. Palmeiras e Santos. Técnico do Palmeiras. E o 23 e o 42. Amarelo do Santos e 22. E foi muito legal que o Klaus, antes do jogo, eu falei que eu encontrei ele lá, conversei com ele, ele estava meio chateado, porque ele não passou no teste físico, tudo, e ele vai tentar melhorar isso. E o Klaus me disse, tomara que seja um grande jogo, uma grande arbitragem, eu fico torcendo para isso. Ele foi muito bem. A gente Mas o fica gramado feliz. não deixou ninguém Mas o prestar atenção gramado no Klaus. Não deixou ninguém prestar Agora, atenção no o Klaus. Everton Agora, Guimarães tem uma informação sobre essa história toda, W Torre, Palmeiras. Everton, para você, aquele boa tarde especial. Que coisa, hein? Um clássico primeiro do Campeonato Paulista, o Santos se reformulando, o Palmeiras já mais organizado. E a gente está falando do gramado, que agora ficou escancarado. Não tem mais condições de prosseguir dessa maneira. Precisa para ontem de uma manutenção. Então, Renata, um abraço a todos. Algumas coisas me chamam a atenção. De fato, Capelantes tem razão. Quando alguém criticava, tomava pancada da torcida, porque era aquela velha história de que estão tentando criar crise, porque não tem do que mais falar, e aí vão falar do gramado. Mas a prova está aí, de um problema muito sério, muito sério. Eu acho que ainda existem pouquíssimos trabalhos feitos que aprofundem a discussão se é prejudicial ou não, mas os indícios são muito fortes. Agora, depois da tomada de decisão da presidente Leila, e eu entendo que por mais que isso traga desconforto a alguns palmeirenses ou a muitos palmeirenses, ela tem razão, porque não dá para colocar o elenco com esse risco todo aí, né? Então, de ontem para hoje, o Palmeiras divulgou a nota e agora há pouco, a Soccer Grass, que é a empresa que cuida do gramado, divulgou aqui uma nota, uma resposta ao GE, e aí dizendo o seguinte: em nota publicada na tarde de ontem, a Soccer Grass apontou a existência de um problema no composto termoplástico decorrente das altas temperaturas e poluição. Agora, eu pergunto a você, eles não sabiam do risco de altas temperaturas, que me parece que esse risco foi causado pelos eventos que são feitos lá, que são vários, são inúmeros. Poluição, não sabiam também que corria esse risco. Aí, a empresa Soccer Grass, ela divulga, mas e a W Torre? A W Torre fica o quê? Assistindo a tudo, sem tomar uma decisão de fazer uma manutenção. Mas que tipo de parceria é essa? Eu sei, mas eu não posso falar. Que tipo de parceria é essa? O Palmeiras entra com a cara.
Então, o que acontece agora? Não adianta aplicar multa na W Torre, ela não vai pagar, como não tem pago, ou não tem pagado, desculpa, como não tem pagado. Então, Renata, está mais que certa a presidente em tirar os jogos dali. É uma arena multiuso, mas ela é multiuso, mas usa-se para muita coisa, menos para a prática do futebol. O Abel tem razão, a Leila tem razão, os jogadores que reclamam têm razão, a empresa já disse aqui que é temperatura e poluição. Ninguém sabia. Nossa, uma grande novidade. Ninguém tinha ideia de que as altas temperaturas iriam ocorrer por causa dos eventos, milhares de pessoas ali sobre o gramado, e também não tem poluição. Não. A poluição é na cidade inteira de São Paulo, menos sobre o Allianz. E a W Torre faz de boba, finge que nada, e enquanto isso, os jogadores vão se lesionando e o Palmeiras vai tendo um baita de um prejuízo, Renato. Everton, realmente, assim, agora vai ficar aquele jogo de empurra-empurra, não é, Sgarbi? Um vai dizer que a culpa é maior do outro, mas acho que, na verdade, tudo isso só está acontecendo porque agora resolveram escancarar os atletas. Quando os atletas tomam uma postura de falar, não dá, tá acontecendo isso, tá diferente. O Abel disse, do primeiro dia em que eu cheguei aqui, quando eu conheci o estádio, conheci o gramado, é outra coisa, já mudou demais. E claro que se você tiver o melhor imóvel do mundo e não fizer uma manutenção, vai ser problema, porque ele vai se deteriorar, e a mesma coisa com o gramado, Sgarbi. Mas eu não acho que tem que parabenizar a diretoria do Palmeiras por tomar essa decisão agora. Para mim é uma decisão que já tinha que ter sido tomada há muito tempo, porque o Abel, desde o final do ano passado, quando ele quer dar um recado, alguma letra, né, ele começa a bater nessa tecla, tal, em coletiva. E ele fala desde o show da Taylor Swift, que teve lá no Allianz Parque, né, ele bate nessa tecla, tava com miçanga no gramado, o gramado não tá com condições de jogo, o gramado daquele jeito. Então, para mim, demorou muito para acontecer. Teve que um atleta, o Bruno Rodrigues, um cara super dedicado, um cara que tá lá no Palmeiras, feliz de estar lá, teve que se machucar para realmente acontecer isso. Então, para mim, não é motivo de parabenizar a diretoria. Eu acho que agora eles escancararam essa questão de que, a Soccer Grass tem que cumprir... Soccer Grass, não. A empresa tem que... A Real Arenas e a Soccer Grass. Perdão, então, tem que cumprir com o combinado e tal. Só que para mim não é motivo de parabenizar. Para mim demorou muito, o Abel fala muito tempo disso, e a diretoria mantinha o gramado e eu acho que está errado isso. E poderia o Palmeiras talvez, de repente, trocar o gramado, fazer essa manutenção e depois cobrar na justiça, como disse o Capelanes, dinheiro não é problema. Opa. Então deixar acontecer por quê? Para ver quem que aguentava mais tempo, não é? Nessa briga entre W Torre e Palmeiras. E aí, quando um jogador que mal chegou no Verdão já se machuca, o sinal de alerta fica escancarado. Chico, a gente vai falar sobre o clássico jogo no YouTube na sequência, mas antes... Bora. Santos 1, agora os comentários de vocês sobre o resultado e o desempenho das duas equipes. Capelanes, na sexta-feira você foi o único contrário aqui, foi pro lado santista. Acreditou numa surpresa, de repente o Santos poderia mostrar alguma coisa diferente, mas o Palmeiras administrou o jogo, fez 2-1, mas não foi aquela facilidade. Não foi, e foi uma vitória pro Santos. A derrota pro Palmeiras foi uma vitória pro Santos. E eu vou explicar o porquê. Porque o torcedor santista que não praticamente conhece o time... Vou explicar, calma. Que não conhece o time, nem o grupo ainda, o elenco. Esse elenco está sendo formado, gente. Jogadores que reduziram o salário que ainda não jogaram, jogadores escanteados que ainda não têm destino, jogadores que acabaram de chegar que ainda não estrearam e jogadores que chegaram há pouco, em 3 rodadas não dá para analisar nada. A tendência era o Palmeiras ser um rolo compressor, jogar em casa, apoio da torcida. O Santos é muito freguês desde 2018, que não ganha no Campeonato Paulista do Palmeiras. O Santos fez um jogo de igual para igual. É claro, no primeiro tempo, Troféu. Palmeiras não é troféu. Palmeiras foi superior, Perdemos de tecnicamente, taticamente, só que o Santos ele mostrou valor. Não é fácil você pegar a maior força do continente, com uma base montada, com entrosamento, com praticamente força máxima e jogar de igual para igual. Ontem foi uma vitória para a moral que será necessária ao longo de toda a temporada do Santos Futebol Clube. Por exemplo, quando você pega a entrevista do Mano Menezes, dá pra ver a decepção, dá pra ver que tá tudo errado. O Carille, na coletiva ontem, ele tava com um discurso de otimismo, que tava gostando do que tinha sido feito até aqui, não colocou um peso tão grande nessa derrota, Sgarbi, porque o Santos tem 2 campeonatos diferentes. O Paulistão não vai se definir agora. E a Série B, o time precisa chegar lá bem preparado. O Santos não tá mal, pelo contrário, nesse começo de Paulista, só que falar que é uma vitória para um time do tamanho do Santos, perder por pouco pro Palmeiras... Você entendeu a analogia? Você entendeu a minha analogia? Não entendi, mas seguimos. Você entendeu. Tem um ponto importante pro Palmeiras nesse jogo. Além da evolução, Rê,
Pô, Rafael Veiga, pra mim, um dos jogadores Nossa, mais tá decisivos jogando do futebol Artilheiro do brasileiro. Paulistão. Tá jogando muito, mais um ano, né? Sem novidades. Flaco né? Lopes. Flaco Lopes. Esse cara eu acho que é verdade, legal a gente foi ficar bem. de olho no Flaco. Foi bem. Porque muita gente já trata o Flaco como uma decepção no Palmeiras. Só que é um jovem de 23 anos, foi contratado por um valor super alto pelo Palmeiras, né? E é um cara que precisa de mais minutagem. Lógico, quando o Palmeiras tinha um ataque com o Rony encaixadinho, com o Hendrick, essa joia super promissora, realidade, né? Deitando, o Flaco tinha pouco espaço, só que ele tem que aproveitar esses espaços que ele vai ter agora nesse começo de Paulista. Então, para mim, um jogador importante que eu, pelo menos, ainda tenho esperança de que é um bom jogador. Falando em ataque, a torcida do Palmeiras está vivendo uma expectativa porque Diego Costa, segundo consta, foi um pedido do Abel Ferreira por causa da perda do Bruno agora, lesionado, e também porque o Hendrick, a gente não sabe se ele volta com a cabeça no Palmeiras, já no Real Madrid, como é que vai ser. Para você seria um nome interessante em termos de experiência, para chegar e jogar se preciso, Ulisses? Existe uma diferença muito grande entre você chegar, um atleta experiente, chegar num time e que ele precisa ser o protagonista, o cara para resolver tudo. E existe uma diferença muito grande de um jogador da qualidade dele chegar em um time montado em que ele vai só distribuir esse jogo. Então, para mim, tá certo, o Abel é o cara que se encaixaria Ruim de grupo. perfeitamente. Ruim de grupo pelas informações e o Palmeiras não cogitou ele até então por conta disso. Agora, se é um pedido do Abel... Essa é a informação de agora, que o Abel teria pedido. Me chamou a atenção que ele fala a idade do Flaco e ele fala, queremos jogadores que conheçam o futebol brasileiro e experientes. Aí ele chega um momento da coletiva e ele pergunta, quem foi o artilheiro do Brasil ano passado e tal? Aí alguém cita o Soares, ele tá... Quantos anos eles têm? Pode ser. E não é o perfil de investimento do Palmeiras, mas para a situação serve. E aí, você gostou da avaliação aí da Renata Fã? Gostou do que ela disse? Então, eu quero que você, claro, mande o seu avante Renata Fã. E também aproveita o embalo aí, né? Já se inscreva no canal, já deixe seu like também, tá? E já prepara para clicar nesse vídeo aqui ou nesse. Porque são vídeos aí que você vai gostar e não é à toa que estão aparecendo na tela. Pode clicar aí agora. Avante palestra!